Então, agora a gente vai dar início à 12ª aula. A gente vai trabalhar primeiramente com ondas mecânicas, especificamente as ondas sonoras, tá? A próxima aula vai ser daí sobre ondas eletromagnéticas, então vocês têm dois tipos de ondas que vocês vão trabalhar aqui. Esse próximo assunto, ele é derivado dos assuntos anteriores que vocês já viram. Acho que na aula 11 vocês viram ondas em cordas, e anterior a isso eu dei aula para vocês de oscilações, né? Então tá tudo entrelaçado aí, né? Então a gente vai começar aí com as ondas sonoras. Deixa eu abrir aqui. Deixa eu fazer a apresentação da janela inteira. Só deixa eu fechar aqui as coisas pessoais aqui, para ninguém me incomodar. Beleza? Vocês estão vendo a minha tela aí? Né? Mas vocês estão vendo o chat também ou só a tela? Só para ter certeza aqui. Mas não está refletindo, né? Ele não está repetindo, né? Ah, beleza. Então, tá ótimo. Assim eu consigo ler as dúvidas de vocês também, tá? Deixa eu pegar minha caneta aqui. Beleza. Se vocês estão com os slides aí, eu primeiro vou dar uma recapitulada na parte de ondas, tá? Sei que vocês viram na aula passada já, mas creio que não faz mal, né? Então, a gente tem dois tipos de ondas, né? As longitudinais e as transversais, né? A diferença de cada uma é que elas oscilam. As longitudinais, elas oscilam dessa forma aqui, né? Então, elas vão fazendo esse movimento aqui. E as transversais, elas oscilam assim. Então, elas vão fazendo esse movimento aqui, certo? Provavelmente vocês devem lembrar que para ondas, elas vão valer as mesmas relações vistas anteriormente, né? Na aula 11 lá. Então, que a velocidade vai ser dada pelo lambda f, onde lambda é o comprimento de onda. Eu lembro que alguém tinha perguntado na aula que tinha dado de oscilações sobre lambda. Então, creio que já tenha visto na aula passada aí, né? Ele é o comprimento da onda. Então, a gente aqui tem a frequência da onda também, coisas que vocês já viram aí. Então, praticamente todas as relações vistas anteriormente, elas vão valer para agora, tá? Vai ter alguns adendos aí. Então, a gente vai ver que a velocidade para uma onda sonora, ela vai ser um pouquinho diferente, ela vai ter outras propriedades. Então, funciona aqui. Beleza. Então, assim, ó, o que vocês têm que ficar anotado aí? Vocês têm que saber, compreender esses caras aqui, né? Vocês têm que saber quem são esses caras aqui para vocês poderem interpretar os problemas que vão vir para vocês, né? Então, velocidade da onda, comprimento da onda, frequência da onda. A gente também pode ter relações sobre período, né? Funciona igualzinho nas outras aulas. Então, esses valores aqui vocês também vão conseguir tirar de gráficos, só que agora vocês vão ver que os problemas, quando se tratam de ondas sonoras, eles vão dar esses valores aqui, eles vão dar valores em problemas reais, tá? Então, normalmente, às vezes, eles vão te dar um gráfico também, né? Existem exercícios com gráfico, mas a maioria dos exercícios que vão cair no vestibular são exercícios que vão te dar esses valores aqui, tá? Eles vão te dar um problema, vão te dar os valores para você interpretar e aí resolver, lembrando dessas relaçõezinhas aqui, beleza? Tá, tipo, aqui nessa recapitulação aqui, né? Alguém tem alguma dúvida aqui? Alguém quer tirar alguma dúvida dessa parte aqui? Não lembra da aula passada? Porque a partir daqui eu vou assumir daí que vocês sabem do que eu tô falando, tá? Da parte de ondas. Então, beleza.
Então, agora a gente vai iniciar, propriamente dito, o tópico de ondas sonoras. Então, ok, as ondas sonoras, elas são ondas longitudinais, tá? Elas são descritas, pelas primeiras ondas que a gente viu antes ali, elas são ondas longitudinais, e elas têm propriedades moleculares delas, se vocês verem no segundo slide, no primeiro slide de ondas sonoras, vocês vão ver ali que ele tem um megafone aqui, né? E aí que ele está soltando as partículas. Moléculas de ar. Então, o que acontece numa onda sonora? A gente tem aqui que a onda sonora ela é uma onda mecânica, então, por consequência, como ela é uma onda mecânica, ela precisa de um meio para se transportar energia, né? Esses meios normalmente são meios elásticos, então, olha, é meio arriscado, eu não sei se é exatamente isso, mas eu vou arriscar que precisa necessariamente de matéria, tá? Matéria em geral. Então, o ar, por exemplo, é uma matéria, então você consegue transportar a energia sonora pelo ar, você consegue por meios sólidos também, plástico no próprio corpo também. Então, a gente consegue transportar energia sonora a partir daqui. Então, por que a gente estuda ondas sonoras? Né? Vamos recapitular aqui. Primeiramente, eu vou dar um exemplo de biologia, né? Que várias espécies elas possuem diferentes meios de comunicação em questão da frequência delas, né? Por exemplo, baleias elas emitem sons em frequências diferentes que a gente não consegue perceber. Desculpa, a gente pode perceber, mas outras baleias às vezes não podem. Então, existem animais que eles se comunicam através de frequências diferentes. E é interessante saber isso aí, né? Porque isso pode definir alguns critérios para você compreender o comportamento desses animais e como eles se comunicam também. Né? Isso é utilizado bastante com golfinhos, tá? E um exemplo de engenharia... Vibrações. Né? Vibrações. Ondas sonoras, elas são vibrações. Então, o que acontece? Quando você pega deixa eu ver aqui. Pode ser. Dá para ver aqui? Dá uma olhada aqui. Não vai dar. Não vai dar. Normalmente uma régua, né? Às vezes o pessoal pega a régua, eles fazem esse movimento aqui, né? Eles deixam um lado fixo e começa a oscilar o outro, né? Então, é um negócio interessante que, olha só. Você tem uma régua aqui. Você fixa essa parte aqui e você aplica uma força para cá, né? Então, quando você aplicar essa força, ela vai fazer esse movimento aqui. Quando você soltar, ela vai ficar para cá e para cá. Né? Ela vai ficar fazendo esse movimento aqui. Isso aqui lembra o que para vocês? Não lembra a parte de oscilações que eu mostrei para vocês na aula 10? Alguém consegue ver isso aqui? Que isso aqui começa a oscilar? Alguém não consegue ver isso aqui? Alguém não consegue perceber que isso aqui é uma oscilação? Acho que todo mundo consegue perceber, né? Começa a oscilar. E aqui vale exatamente aquelas relações que eu mostrei para vocês anteriormente. A diferença é que aqui o som ele se comporta da mesma forma, né? Quando há vibrações, há um transporte de energia sonora. Então, em aviões, existem muitos estudos na área de engenharia de turbinas, né? Você tem turbinas e você quer reduzir ruídos, né? Então, existe um estudo nessa parte, porque a maioria disso aqui é causado por pequenas vibrações, né? Fora a própria combustão. Então, é muito utilizado na engenharia nessa parte de turbinas, para você reduzir os ruídos, porque eu não sei se alguém já viajou de avião aí, mas o som de uma turbina de um avião é bem altinho, né? Principalmente os grandes, né? Tipo um 747. É um barulhinho bem desagradável. Então, mais especificamente, é por aí que eles utilizam isso aí. Então,
A gente, na parte de ondas sonoras, a gente tem três características principais, né? Que a gente tem a altura dessa onda, a gente tem a intensidade dessa onda, isso, intensidade, a gente tem o timbre. Então, primeiramente, vamos falar sobre a altura de uma onda. O que é definido a altura de uma onda? Ela é a frequência, tá? Ela é definida pela frequência. Então, eu vou aqui fazer um gráfico aqui. A gente tem duas frequências diferentes aqui, tá? Vocês conseguem perceber aqui? A frequência aqui, ó. Essa aqui tá oscilando bem mais, essa aqui tá oscilando mais devagarzinho, né? Então, aqui nós temos uma frequência mais baixa, né? Frequências mais baixas, elas vão resultar em sons graves. Tá? E frequências mais altas vão resultar em sons mais agudos. Beleza? Eu vou mostrar para vocês aqui. Deixa eu iniciar a plataforma FET, que fica mais legalzinho aqui. Então, beleza. Deixa eu pegar o medidor aqui, para colocar aqui. Ó, vocês todos conseguem... eu quero ver se vocês vão conseguir ouvir isso aqui, tá? Fica melhor aqui para mim. Vocês estão conseguindo ouvir? Beleza. É um barulhinho chato, tá? Mas eu vou deixar em lento aqui. Ó, vou deixar a frequência lá em cima, lá, ó. Lá em cima, frequência máxima, tem amplitude máxima também, tá? Depois eu vou explicar. Ó, aqui já vai estar. Ó, vocês conseguem ver aqui. Vou diminuir a frequência. Tá bem baixo. Beleza? Conseguindo entender? Vocês conseguiram ver que quando eu deixo a frequência lá no máximo, o som fica mais agudo, e quando eu deixo aqui no mínimo, ó, perto do mínimo aqui, fica um som mais grave. Né? Vocês têm que... Carlos? Oi, fale. O som da animação ali era pra ter um ruídozinho, né? Ele não tava saindo, não. Não tava saindo ruído? Não, tenta compartilhar ali naquela última opção do Meet, que é para selecionar uma aba, mas eu não sei se ele funciona só com o Chrome ou se ele funciona com o Opera. Ah, tá, peraí. Que é só uma guia. Peraí. Tá, só fala pra mim daí, o Alan, que daí eu não consigo ver aqui daí. Dá pra ouvir? Tem que selecionar. Dá pra ouvir ou não dá? Pois é, mas tá selecionado. Pois é, eu fiz selecionando a aba. Não foi.
Caramba. Ah, tá. Meu, foi mal. Desculpa. Caramba. Eu tinha colocado a minha só pra ver se parava aqui. É que começou a dar retorno e deu, tipo, aquele efeito espelho da imagem deu com o som, sabe? Sério? Putz, mano. Não, Tá, tem que então... selecionar a aba ali, mas tem que a guia, né? A última, mas selecionar só a guia da animação em si. Tava com a guia do Meet selecionada. Deixa eu botar outra guia aqui daí, então. Acho que fica mais fácil. Aqui. Pô, agora acho que vai, hein? Agora acho que vai. Tá indo? Agora sim. Tá, vocês estão ouvindo, então? Beleza. Ah, tá. Beleza. Agora deu. Desculpa, pessoal. Jovens na tecnologia. Ó, vocês conseguem perceber que o som tá grave aqui, tá? Agora eu vou deixar no máximo. Ó, repara na onda também, tá? Então, beleza. Como eu tinha falado para vocês antes ali, tá? Vou mostrar aqui agora, vou aproveitar para mostrar para vocês a questão das partículas, tá? Como é uma interação molecular, né? Existem colisões moleculares durante a propagação de uma onda, né? E como eu já havia dito também, são colisões elásticas. Então, portanto, como elas são colisões elásticas, elas não perdem energia, né? Elas transportam energia, mas elas não perdem energia nem matéria. Então, existem... Deixa eu mostrar aqui para vocês aqui, mas acho que eu vou... Ó, vou dar um pulso, que daí acho que fica fácil para vocês perceberem. Ó, dei um pulso sonoro. Ó, ele vai começar... Para cá, como tá muito pequeno, não deu, acho que não deu para ver. Dá mais um pulso. Ó, vocês conseguem ver umas moléculas empurrando as outras? Então aqui, como vocês podem ver, tem um vãozinho aqui que fica entre elas às vezes, ó. Esse vão, no gráfico, ele vai detectar aqui como um vale, né? Acho que vocês viram na aula passada já, ele vai detectar como vale na onda. E quando ele fica exatamente onde as moléculas colidem, é uma região de pressão, né? Então é aqui onde fica o pico do nosso gráfico. Tá? Uma informaçãozinha a mais aí para vocês, tá? Então, deixa eu ver qual que é o próximo aqui. Beleza. Acho que eu parei a apresentação aqui. Agora eu vou voltar para a tela inteira. Vocês conseguem ver a tela normal aí? Assim, ó, Marcos. Vou mostrar para você aqui. Acho que talvez aqui fica mais fácil. Caramba. Sai aqui. Como que apareceu uma régua aí, velho? Tem um megafone aqui. Ó, colidiu. Ele vai começar a empurrar as moléculas para cá. Elas vão começar a se empurrar. E aqui elas vão ficar um pouquinho separadas. Aí mais para frente, essa aqui vai começar a vir para cá e ela vai colidir com as outras. Então, essa região aqui, ó. Essa região aqui, ela vai ser um vale. Essa região aqui e essa região aqui, ó. Deixa eu destacar aqui. Essa região aqui e essa região aqui, ela vai ser dada como o pico. Então, quando as moléculas colidem, elas vão formar uma região de pressão, né?
Vocês podem ver ali no primeiro slide ali, ó, das ondas sonoras, né, que tem esse megafone aqui. Vocês vão ver que tem a parte que elas estão bem mais juntinhas. Essa é uma região de pressão. E logo depois vai ter uma rarefação, que é onde as moléculas elas vão ficar um pouquinho mais separadas e depois elas vão voltar a se mover, vão voltar a se colidir, entendeu? Então essa parte aqui vai ser dada por essas duas aqui, né? E essa parte do vale aqui vai ser dado por esse cara aqui. Acho que deu para entender. Qualquer coisa, talvez na plataforma seja mais fácil de explicar depois, mas se tiver tudo certo, então beleza. Isso são meros detalhes, tá? Fisicamente, é difícil compreender a parte de ondas, tá? Vou ser bem sincero com vocês que, tipo, é uma parte difícil da física essa, entendeu? Tipo, conceitualmente, na parte de cálculo também. Eu digo para física mais avançada, né? Aqui vocês vão usar mais aquelas fórmulas ali que eu mostrei para vocês e um pouquinho dos conceitos. Então, a gente já falou sobre a altura, né? Agora vamos falar sobre a intensidade. A intensidade é o quão alto você ouve o som, né? Ele é medido em uma grandeza chamada decibéis. Decibéis na verdade, a intensidade, na verdade, ela é dada em Bell, né? A gente usa decibéis porque é 1/10 de Bell, tá? 1/10 de Bell. Então, a intensidade é o quão alto a gente consegue ouvir. Isso no gráfico, o gráfico de uma onda, vai ser dado pela amplitude. Ele vai ser dado pela amplitude aqui direto. Então, o que acontece? Quando a gente tem esse gráfico aqui, a gente consegue medir a amplitude e, a partir disso, você consegue obter um valor de uma intensidade sonora, tá? Então, mostrando na plataforma aqui para vocês. Aqui eu só vou mudar a amplitude, tá? Eu vou deixar uma frequência baixa aqui. Vocês não precisam ouvir, tá? Essa parte aqui não vai ser necessário ouvir. Vou botar só a parte das ondas aqui. Ó, vocês conseguem ver no gráfico que ele vai bem alto lá. Vou mostrar novamente. Se eu diminuir a amplitude, o som vai ficar mais baixo. Ah, putz, pois é. Ó, ficou bem baixo aqui, tá? É meio complicado ficar trocando isso aqui, tá? Mas, tipo, quando eu boto uma amplitude no alto aqui, ele vai ficar um som bem alto, bem chatinho. E quando eu boto na baixa aqui, você praticamente não vai ouvir, tá? Então, pula para o próximo slide aí que vocês vão ver aí, que é a parte de ondas ali. Então, tem uma informação extremamente importante aqui, né? Que o ser humano, ele pode ouvir na faixa de 20 Hz até 20.000. Então, se vocês derem um play no vídeo ali, né, dá um play no vídeo, bota no início ali, até uns 10 segundos, depois bota no final para vocês verem a diferença, tá? Daí vocês conseguem ver o quão grave fica no início a onda, porque ela fica com uma frequência baixa, né? Então, ela vai ter um comportamento mais ou menos assim, a onda, né? E lá pro final, ela vai ficar assim, ó. Então, assim, né? Mais bonitinha. E ela vai ficar com um som bem agudo, aquele somzinho bem chatinho mesmo. Então, vocês podem fazer o super experimento aí. É coisa bem rapidinha, só para vocês colocarem para ver. Eu já vou falar a próxima parte aqui, que é o timbre, né? Para que serve o timbre? O timbre, ele vai definir a unicidade de fontes que geram sons com a mesma frequência e a mesma amplitude. Isso acontece bastante em instrumentos musicais, né? Que você tem um pessoalzinho que regula lá,
eu não sei muito bem como é que funcionam os instrumentos musicais, tá? Mas eu sei que o pessoal tenta... Eles conseguem fazer um violão e um piano, por exemplo, ter a mesma frequência na hora de você tocar e a mesma amplitude de onda. Então, o timbre é o que vai definir a diferença entre os dois. Né? O timbre, ele é tipo uma unicidade... unicidade não, desculpa. É uma forma única de comportamento de onda para cada instrumento. Tá? Então, é assim que a gente consegue diferenciar uma nota de um violão ou de um piano. Eu não sei se fala nota, tá? Mas eu acho que vocês entenderam o que eu quis dizer. Tipo, quando você toca lá com... Creio que seja isso aí. Vou voltar para a parte de intensidade lá, que é essa parte aqui é importante. Voltando para a parte de intensidade, né, como eu disse, a gente mede em decibel. Então, a gente tem um parâmetro chamado NIS, né, que é o nível de intensidade sonora. E aqui vem uma parte que vocês têm que relembrar um pouquinho lá da matemática, tá? Isso aqui tem que saber, né? Vocês têm que trabalhar um pouquinho com o logaritmo. Então, é coisa de boa, né? Ficar vendo logaritmo. Acho que vocês devem amar isso aí, né? O pessoal adora logaritmo. Oi? Oh, não, entendi. Cara. Isso aqui mexe com logaritmo. Mas é um logaritmo na base 10, né? É um logaritmo na base 10. Então, o nível de intensidade sonora, ele é dado por 10 vezes o logaritmo na base 10 de I sobre I0. O que é o I e o I0? O I, ele é a intensidade sonora que você quer calcular. Né? Uma intensidade sonora é um parâmetro que você quer calcular. Ou que você já tem, às vezes, né? E o I0 é um parâmetro de referência. Um parâmetro de referência é um parâmetro base, né? Então, normalmente, ele é dado como 10 na menos 12. Ele é um valor de energia, tá? É um valor de fluxo de energia. Eu não sei se vocês entendem isso aqui. Watts é energia por metro quadrado, que é a área. Energia dividido por área. Opa, que isso, mano? Tá louco? Isso é o que a gente chama de fluxo de energia, tá? Mas é só uma curiosidadezinha, tá? Isso aqui só para vocês saberem com o que vocês estão lidando, tá? O que interessa mesmo é esse valor 10 na menos 12. Então, se a gente tem um nível de intensidade sonora X lá, a gente quer calcular. E aí? Isso aqui é na base 10, né? Como é que calcula isso aqui? Como é que calcula isso aqui? Eu vou dar um parâmetro de referência que 120 é o nível de intensidade sonora onde começa a você sentir dor, tá? Quando você começa a sentir dor de tão alto que está. Por exemplo, não fiquem perto de uma turbina de um avião, porque isso provavelmente vai acontecer. Para quem viaja bastante de avião aí. Logo na base 10. E uma intensidade sonora qualquer sobre 10 elevado a menos 12. Isso aqui fica um tanto fácil, né? Dependendo desse nosso I aqui. Porque eu posso jogar esse cara aqui para cima, né? Então fica I vezes 10 na menos 12. Esse é um valor parâmetro que a gente vai ter ali depois, né? Então, uma propriedade legal de log aí. Quem é que sabe como é que resolver isso aqui? Se eu fosse colocar um valor qualquer. Separa em 2 logs? Não. Não tem por que separar em 2 logs, né? Dá para separar em 2 logs.
Nesse caso aqui de intensidade sonora, vocês vão ver que é um negócio bem mais mecânico, né? Vocês vão ver que é um negócio bem mais fácil. Você só tem que lembrar da relaçãozinha básica lá de logaritmo, que log de A elevado a B é igual a B, log de A. Isso aqui, cara, isso aqui você tem que saber, tá? Isso aqui é um negócio que provavelmente eles não vão... Cara, eu não sei se eles dão isso aqui como nos vestibulares, tá? Pra vocês, no formulário. Mas é bem provável que não, tá? É bem provável que não. Porque isso aqui é considerado o básico, né? É tipo 2 ao quadrado, entendeu? Só que não é bem 2 ao quadrado. É porque essas propriedades aqui, elas são utilizadas em várias coisas na matemática, né? Você já deve ter visto lá no curso de matemática essa parte aqui. Tá. Então, da parte de intensidade sonora, normalmente a gente mede aí de 0 decibéis, né? 0 decibéis, até lá para uns, sei lá, uns 150, 160 decibéis, tá? A partir dos 120, você começa a sentir dor no ouvido. Isso aqui é um parâmetro que vocês têm que saber, tá? Isso aqui é uma coisa importante você saber, tipo, fisicamente, que a partir de 120 decibéis você vai começar a sentir dores, né, náuseas, em geral. E acima disso aqui, aí pode até sangrar o ouvido, pode estourar os órgãos internos ali, tá? Isso aqui é utilizado bastante nos exercícios. Então, eu acho que o próximo, inclusive, é um exercício para fazer. Não, o próximo slide ali, se vocês verem ali das ondas sonoras, você tem ali um gráfico ali, né? Um gráfico de intensidade sonora, dando exatamente quais são algumas intensidades sonoras bases ali. Então, ali tem de linear da audição, quando é 0 decibéis, quando praticamente você não ouve nada. Nível de ruído de um estúdio de gravação, que é bem baixinho, né? Vocês precisam de um volume bem baixo lá para a gravação ficar perfeita. E até lá, 160, que é uma turbina de avião, né? Beleza. Agora que vocês já têm... pessoal, olha só. Eu sei que eu fui um pouco rápido, tá? Mas é que o tempo é um pouco curto aqui para essa aula aqui. Ela é um pouquinho extensa, tá? Ela trabalha bastante com conceitos assim. Então tem que dar uma ênfase nisso aí. Alguma dúvida até agora? Alguma dúvida na parte de altura? Altura da onda sonora, intensidade e timbre? É importante vocês sanarem as dúvidas aqui, tá? Principalmente nessa parte aqui, porque normalmente quando pego algumas questões aqui, inclusive eu vi as outras questões ali, elas são questões extensas, tá? E normalmente questões extensas... Não. A gente vê pela intensidade daí, tá, Marcos? A altura, você tem que associar a altura é a frequência. A intensidade é a amplitude. Ok? E o timbre é uma unicidade do dispositivo. Né? Então, um gráfico aqui. Olha só. Tempo. Aqui nós temos o período. Certo? Aqui nós temos a amplitude. A frequência é um sobre período. Então a frequência está atrelada diretamente a isso aqui, ó. Tá? Diretamente ao período. Inversamente proporcional ao período. E a intensidade, ela está na altura. Então, no máximo aqui, esse aqui é o pico.
Esse aqui é o vale. Vocês têm que tomar também cuidado, tá? Cara, isso aqui é muito fácil do pessoal cair nisso aqui, tá? Quando se trata na parte de ondas, você tem dois tipos de gráficos, né? Você pode ter amplitude pelo tempo, você pode ter amplitude por comprimento. Tá? Aí vem um negócio que vocês têm que ficar ligado. Isso aqui é período. Isso aqui é comprimento de onda. Tá? Vocês têm que ficar ligados nisso aqui, porque os vestibulares eles têm costume de ficar tentando jogar informação errada para vocês. Aí eles mostram um gráfico e tu não sabe que, tipo, você não sabe bem o que você está calculando. Vocês têm que saber o que vocês estão calculando, né? Não adianta chegar aqui, ver, tipo, amplitude por tempo e falar que isso aqui é um comprimento de onda, entendeu? Até porque em segundos, né? Esse valor aqui em segundos. Vocês têm que tomar bastante cuidado nisso aí, tá? Então, beleza. Deixa eu fazer uma folha nova. Agora vamos partir para a velocidade do som. Né? Como o som se comporta no espaço. Então, a gente sabe lá que a gente tem das fórmulas anteriores ali, que a velocidade de uma onda é o valor x, tal, ali, né? E aqui a gente sabe que a velocidade do som ela vai ser dada por 331 mais 0,6 vezes a temperatura do ar. Essa temperatura do ar ela vai ser dada em graus Celsius. Tá? Então, normalmente o pessoal utiliza a velocidade do som como 343, porque a temperatura ambiente, a temperatura do ar ambiente vai ser dada em 20 graus Celsius. Tá? Isso aqui eles normalmente dão para vocês, tá? Ou eles simplesmente vão falar que a velocidade do som é dada por esse valor aí. Às vezes eles não dão, tá? Mas é sempre bom saber. Então, vocês já devem ter visto a parte de difração, refração de ondas. Vocês chegaram a ver na aula passada? Acho que vocês viram na aula passada isso, né? Porque, assim, como são moléculas transportando no espaço, dependendo do meio em que ela tá se movimentando, ela vai ter diferentes velocidades, né? Então, ali no slide, ali no primeiro slide de velocidade do som e propriedades, vocês conseguem ver o meio em que que a velocidade do som está se propagando e a velocidade nesse meio. Né? Vocês conseguem ver ali no slide ali. Acho que ficou um pouquinho ruim aqui para mim, aqui não estou conseguindo ver direito. Mas você tem uma tabelinha ali. Deixa eu pegar aqui. Então, olha só. Velocidade do som no ar a 0 graus Celsius é dada por 331, 343 no ar a temperatura ambiente. E outros gases começam a aumentar até que chega na parte de sólidos e fica um valor absurdamente alto. Vocês já viram a parte de química de como os gases se comportam, né? Como as moléculas como elas são organizadas numa estrutura? Então, supondo que vocês tenham visto isso, alguém sabe me dizer por que aqui é bem alto o valor? Por que num sólido é tão alto assim o valor da velocidade do som? É rápido, né? 6.000 metros por segundo? 6 quilômetros por segundo. É um valor bem alto, né? Quase 20 vezes mais alto que na temperatura do ar a 0 graus. E aí, alguém tem alguma ideia do porquê que seja tão alto assim?
Lá, tenta, arrisca, arrisca. É interessante saber isso aqui. Valendo um X-Bacon. Ó, a Beatriz e o Marcos aí, eles chegaram perto. Sólido. É quase isso. Ó, o Daniel e a Tainara aí, eles acertaram aí quase em cheio, tá? É exatamente isso. É por causa da organização das partículas, das moléculas, tá? Das moléculas. Por causa da organização. E também, sim, exatamente isso, porque as moléculas num gás, elas são mais dispersas, né? Elas ficam se movimentando, tal, aqui num gás, né? E no sólido, elas são bem organizadinhas. Como eu mostrei ali para vocês na plataforma FET ali, ele se propaga através das moléculas, né? Então, no ar, ele vai ter que passar todo esse caminho aqui, né? Ele vai ter que ficar se transportando para lá e para cá, todo esse caminho aqui. Enquanto aqui está tudo juntinho. Então, a colisão é muito rápida. Então, isso aqui vai acontecer, tipo, muito rápido, no instante. Não tem dinheiro, eu sou estudante, cara. Tenha dó. É isso aí. Vocês entenderam o porquê disso aqui? Alguém ficou com alguma dúvida dessa parte aqui? Do porquê no ar a velocidade do som é menor? Pô, vou assumir que sim. Então vamos para a parte interessante aí. Caramba, cara. Bugou aqui. Vamos lá fazer alguns exercícios, então, para... Vamos ver se vocês estão sabendo mesmo. Não sei nada, né? Vocês que vão responder para mim aí. Vou pegar o primeiro aqui. Tem alguma outra alternativa? Ficou bem maior. Ah, que seja. Essa aqui mesmo. Tá. Então vamos fazer um exercício aí, vamos ver se está tudo certo mesmo. Vou ler para vocês, tá? O som de um apito é analisado com o uso de um medidor que, em sua tela, visualiza o padrão apresentado na figura abaixo. O gráfico representa a variação da pressão que a onda sonora exerce sobre o medidor, em função do tempo. Esse valor é dado em microsegundos, então microsegundos é dado por 10 elevado a menos 6 segundos. Então, analisando a tabela de intervalos de frequência audíveis por diferentes seres vivos, conclui-se que esse apito só pode ser ouvido por... Então, você tem a tabela ali, você tem cachorro, ser humano, sapo, gato, morcego. Né? E ali ele está dando o intervalo de frequência. Ó. Alguém aí já tem uma ideia vaga de como fazer isso aí? Não, eu perdi. Fórmula. Mas qual fórmula? É uma fórmula. É uma fórmula. Você está perto. Uma fórmula. Vamos lá, pessoal. Tenta fazer comigo aí. Tá falando que isso?
Frequência 1 sobre T. A gente já tem uma fórmula aí. Vamos lá, pessoal. Vamos tentar fazer isso aí. Essa aqui é facinho, né? Ó, o que vocês têm de informação aqui, né? Ele está te dando, primeiramente, que o microsegundo é 10 elevado a menos 6 segundos. Então, Então, microsegundo, 10 elevado a menos 6 segundos. Tá. Ele está te dando esses parâmetros aqui para você analisar e ele está te dando gráfico. Se ele está te dando gráfico, então aqui é alguma coisa aqui. Olha só, o que vocês conseguem tirar desse gráfico aqui? A gente já tem uma fórmula ali que a Mayra mostrou. O que vocês conseguem tirar de interessante aqui, ó, para resolver esse exercício aí? Olha, ele quer frequência, né? Ele quer frequência. Então eu acho que ela está no caminho, né? Acho que a Mayra ali está no caminho, ó. É minha frequência. Então daqui, ó, como ele está falando o tempo, então, como eu havia falado para vocês antes, no gráfico de amplitude pelo tempo, você consegue tirar o período. Qual que é o período disso aqui? Dá para saber o período desse cara aqui. Vamos lá, pessoal. Nem que seja um chutão aí, só para eu saber se vocês estão entendendo mesmo, tá? Porque se vocês estiverem errando, se vocês estiverem com dúvida, é bom que eu saiba para corrigir vocês, né? Não fiquem sendo induzidos ao erro. Não. É. É isso aí. Tá. Olha só. Ele tá te dando aqui, ó, que desse cara... Opa. Deixa eu aproximar um pouco aqui, para ver se fica mais fácil de ver. Não dá para aproximar. Tá. Ele tá falando que daqui... Aqui, ele é 10 microsegundos. É isso. É 20. É 20 vezes 10 a menos 6. Tá. Então, se ele está falando que é como se cada retângulo desse aqui, ó, fosse 5 microsegundos, né? Porque a cada 2 é 10. Ó, então aqui 2 retângulos desse aqui é 10. Então, o que você precisa fazer é pegar exatamente aqui, ó. Aqui, ó. No vale de uma das ondas, né? Sim, é isso mesmo. É 10 elevado a menos 6. É 20 vezes 10 elevado a menos 6. Você quer o período, né? O período é dado por aqui, ó. Beleza? O período vai ser aqui, ó. E aqui é 10, aqui é 10, né? Porque se ele está falando que essa distância é aqui é 10, então, por lógica, né? Como ele tem uma divisão igual aqui, isso aqui vai ser um 20. Vezes 10 elevado a menos 6. Alguém não sacou como tirar esse valor aqui do gráfico? Alguém não entendeu como tirar esse valor do gráfico aqui? Não entendeu o porquê do 20, tá. Deixa eu aumentar isso aqui, para ficar mais fácil. Tá, eu vou fazer aqui, ó. Assim fica muito ruim. Eu tenho que aumentar isso aqui, mano. Aê, pô, conseguimos. Maravilha. Aí sim. Ó. Caramba. Olha, ele tá dizendo que aqui... Foda-se.
Isso aqui é 10, tá? Ele tá falando, ó, se você ver aqui, que esses retângulos aqui, eles são equidistantes, né? Tem o mesmo tamanho cada um deles. Aqui ele tá falando, ele tem uma conta aqui, ele tá falando que 2 desses retângulos aqui é 10 microsegundos, tá? Ele tá pegando num lugar qualquer aqui do gráfico, né? Só que tu quer período. O período, normalmente, você pega onde a onda começa a se repetir. Você pode pegar, eu particularmente pegaria aqui, né? Bem no vale. Ó, segundo vale. Então, aqui você tem o período. Certo? Aqui você tem o período. Ele tá falando aqui, ó, que 2 retângulos desse equivale a 10. De um vale até o outro vale, você tem 4. Você tem 2 aqui e 2 aqui. Entendeu? Então, é como se aqui fosse 10 e aqui fosse 10. Mesma conta aqui, ó. Entendeu, Mayra? Alguém não entendeu? Eu posso explicar de novo. Posso ficar 10 vezes aqui. Mas tem até 7 horas para ficar explicando isso aqui. Beleza? Então, se você jogar na fórmula da frequência lá, vai ficar que frequência é igual a 1 dividido por 20 vezes 10 a menos 6. E aí? Isso aqui, eu posso pegar esse 20 vezes 10 a menos 6, fazer o que com ele? Como eu faria, tá? Como eu faria. Joga esse 10 a menos 6 para cima. Fica 1 milhão. Mais um zero ali. E embaixo, você tem 20, né? Eu normalmente gosto de quebrar os números, né? Então, 2 vezes 10. É bom fazer esse macete aqui, cara. Você tem que saber abusar da matemática para conseguir os resultados, né? Olha só. 1 milhão dividido por 2. Dá quanto? Vai dar 500 mil, né? E aí, o 10 está ali ainda, né? 500 mil dividido por 10, 50 mil. 50 mil pode ser dado como 50 kHz. Quilo é 10 a menos 6, é 10 na 3, tá? Então é isso aí. Aí você pega e olha ali, ó. Tá na faixa de quem? Ó, cachorro não é, só vai até 45 mil. Ser humano não é, porque só vai até 20 mil. Sapo não é, porque só vai até 10 mil. Gato vai até 65 mil. Então o gato ouve. O gato vai ouvir o apito. E o morcego vai até 120 mil. Então o morcego também vai. Então a resposta é essa aqui, ó. Gatos e morcegos. Beleza? Vamos pro próximo aí. Vou pegar um outro aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui que a gente tem aqui, tá? Vamos ver um aqui. Ó, 5. Para vocês, tá? É o exercício 5 da apostila, tá? Pô, esse aqui é grande, cara. Ó, título de curiosidade, tá? Quando esses exercícios são grandes assim, eles vão daquela somatória e vai até um valor bem alto, cara, tipo um 64, quer dizer que essa questão vale bastante, tá? Quer dizer que é uma boa oportunidade de tu descolar uns pontinhos aí. A audição e a fala são extremamente importantes para os seres humanos. Graças a elas, podemos detectar, emitir e interpretar ondas sonoras com diferentes propriedades físicas. Por exemplo, devido à audição, nós podemos escutar sons com intensidade a partir de 10 elevado a menos 12 watt por metro quadrado. Enquanto a fala nos permite, em um tom de conversa normal, emitir uma potência sonora de 10 elevado a menos 5 watts. Aí ele vai te dar aqui
as proposições, né? Um pouco nesse exercício aqui, acho que eu já consigo explicar umas coisinhas importantes para vocês, para complementar. Sugiro que tomem as notas, tá? Anotações. Eu já dei até a resposta, que mancado. Não vale. Beleza, vamos olhar um primeiro. Os seres humanos podem ouvir sons de qualquer frequência. Não, isso é errado, né? Já falei para vocês que é de 20 a 20 mil. Cara, na verdade é mais ou menos ali para os 16 e 17 mil, tá? 20 mil o cara tem que ser... O cara tem que ser o Dumbo, mano, pra ouvir isso aqui, tá? O cara tem que ser encarnado. A população de Florianópolis é de 400 mil habitantes. Só isso. Todos os habitantes conversando ao mesmo tempo, em um tom normal, emitem potência 25 vezes menor que uma lâmpada de 100 watts. Beleza. Então, ele está falando aqui, ó, em um tom normal. Aqui no enunciado, ele fala que numa conversa normal, um tom de conversa normal, ele emite uma potência de 10 elevado a menos 5 watts. Ele está falando que os 400 mil habitantes juntos, falando nesse tom normal, eles vão emitir uma potência 25 vezes menor que de uma lâmpada de 400 watts. 25 vezes menor que uma lâmpada de 100 watts. Desculpa, de 100 watts. Quanto seria isso? Vamos lá, me ajuda aí, vamos dar uma agilizada aí, que a gente tem pouco tempo aí. Por via de regra, tá? Se fosse 25 vezes maior, você faria 25 vezes 100, né? Mas como é menor, é dividido por 25. Tá? Em vez de multiplicar, tu divide quando ele fala menor. Tá de boa para vocês isso aí? Entenderam? Como é 25 vezes menor, você só pega o valor que você quer e divide por 25, né? Se fosse maior, você multiplica. Então, se for menor, você divide, né? Então, beleza. Agora, a gente sabe que 100 watts dividido por 25 dá 4 watts. 25 vezes menor que uma lâmpada de 100 watts é 4 watts. Agora, vamos trabalhar com esse cara aqui, ó. 400 mil habitantes, todos falando ao mesmo tempo em tom normal. Então, isso vai ser 400 mil habitantes. Vou botar vezes 10 na 13 aqui já, tá? Todos eles falando no mesmo tom. E aí? Alguém tem uma ideia de como resolver isso aí? Pô, caramba. Saiu aqui. Saiu para vocês aí. Saiu, né? Apertei um botão errado aqui. Foi mal. É isso aí, Tainara. É isso aí mesmo. Exatamente. Você vai multiplicar todos os habitantes falando no mesmo tom pelo valor, né? 10 elevado a menos 5. Joga para baixo ali. E você vai ver que vai dar exatos 4 watts. Alguém tem dúvida de como resolver isso aqui? Acho que é fácil, né? Normalmente você só pega esse valor aqui e joga para baixo, né? Aí fica 400 vezes 10 na 3. Tudo por 10 elevado a menos 5. Tá suave, né? Sem crise.
Acho que é suavezinho, né? Beleza. Então essa aqui está correta. Essa aqui está falsa. Essa aqui é correta. Os seres humanos podem emitir sons em todas as frequências de 20 a 20 mil Hz. Isso é verdade? E aí, o ser humano pode emitir som em todas as frequências de 20 a 20 mil Hz? Não, não pode. Não pode. Olha só. Os seres humanos ouvem, tá? Ouve de 20 a 20 mil. Falar, meu, você pode fazer a desgraça aí, né, mano? Os caras aí que fazem uns bagulho bem, bem insano, né? Até porque... Essa cara, posso falar... Eu posso falar muito baixo e não sou muito grave. Ou muito baixo e não sou muito mais agudo. Eu posso falar alto num som grave. Eu posso falar alto num som bem agudo. Aqueles caras de show de rock lá, que eles fazem aqueles gutural, né? Os caras, eles fazem um negócio diferenciado lá, né? Então isso aqui é falso. As ondas sonoras são ondas mecânicas transversais. E aí? Não, né? A gente já viu já. Longitudinal, né? A unidade Bell exprime a altura de um som. Não, né? A unidade Bell é intensidade. A altura de um som é frequência. Um som emitido por você na sala ambiente que se encontra terá a mesma intensidade a qualquer distância. A mesma intensidade. Pensa você numa sala, né? Ou num auditório, né? No auditório normalmente é grande, né? Você está falando com um professor lá, e aí você vai sair da sala e o professor fala com você na mesma intensidade que ele estava falando com você ali quando estava perto. É a mesma coisa? A intensidade, hein? A intensidade é o quão alto fala, né? Ó, eu posso falar muito alto e eu posso falar muito baixo. Eu posso falar muito alto e bem longe daqui minha mãe nem deve estar me ouvindo. Deve estar ouvindo, eu falei bem alto agora. Mas ela tá ouvindo numa intensidade bem menor, né? Então, isso aqui é falso. Tá? Alguém não entendeu isso aqui? Acho que isso aqui tá de boa, né? Está de boa, né? Sons com intensidade a partir de 1 watt por metro quadrado possuem sensação de dor no ouvido. Pô, cara, essa aqui é encarnada, mano. Essa aqui vai usar aquele bagulho que vocês odeiam lá, né, mano? Essa aqui vai usar os decibéis, né? E aí? Ó, nível de intensidade sonora que vai começar a sentir dor. E aí? 120, né? É 120. A gente sabe que é 120. Agora, o que a gente quer saber? Vamos calcular o nível de intensidade sonora disso aí, ó. Ó, vamos calcular o nível de intensidade sonora disso aí. Como é que é calculado mesmo? Ó, 10 vezes log de I sobre I0. O I0 de referência, normalmente eles te dão, tá? Eles deram ali, será? Eles deram, ó. Ó, eles deram esse valor aqui, ó. 10 a menos 12, né? É o valor de referência. Então, meu nis vai ser 10 vezes log. Esse log, quando não tem nada, é na base 10, né? Já deve saber isso. De 1 dividido por... É 10 a menos 12, né? 10 a menos 12. Ah, tá. É, vai dar 120 daí, né? E aí? Ó, a propriedadezinha lá de log, né? Propriedadezinha de log lá, ó. Trabalha com a matemática, hein? Faz tudo que dá pra fazer com ela. Eu posso pegar esse valor aqui e jogar pra cima, ó. Aí fica 10 log de 10 elevado a 12. Porque está negativo aqui, né? Se está com expoente negativo, eu jogo pra cima e ele fica positivo, né?
10 elevado a 12. E aí? Propriedadezinha lá, né? Log de A elevado a B igual a B log de A, né? Log de A. O que é meu A aqui? O que é meu A? Meu A é o 10. Meu B? Meu B é o 12. Então, vai ficar 10 vezes... Ó, joguei o B para cá, né? 10 vezes 12 log 10. E aí, o que eu faço com esse cara aqui? Lá, vocês já tiveram matemática aí, né? Você deve estar craque já de fazer isso aqui, né? O que eu faço com esse cara aqui? Vai dar 1, né? Log na base 10. Multiplicado por 10, vai dar 1, né? 10 vezes 12, 120. Então, sons da intensidade a partir disso aqui, vai começar a sensação de dor no ouvido. Isso é verdade. Então aí vocês fazem a somatória lá e colocam no questionário. Alguma dúvida aí, pessoal? Suave, né? Olha só, eu vou passar os exercícios ali depois para vocês, tá? Deixa eu pensar. Esses exercícios ali, eles são normalmente um pouco mais difíceis, tá? Esse último que eu fiz agora, ele pareceu um pouco fácil assim, porque eu fiz direto, né? Eu fui falando para vocês e tal. Mas na hora do Vale Tudo lá, talvez não seja tão fácil perceber isso aí, tá? Então eu aconselho vocês a irem na monitoria, tá? Para fazer esses exercícios lá. E aí vocês vão aproveitando aí a oportunidade da monitoria, tá? Deixa eu dar... O que é isso aqui? Agora a gente vai trabalhar um pouco com a parte de ondas sonoras em tubos, tá? Então, olha só, o comportamento das ondas sonoras em tubo é similar ao comportamento das ondas nas cordas, indicando que o estudo de frequências é essencial para compreender o funcionamento dos instrumentos, nesse caso, que funcionam como tubos, por exemplo, as flautas, né? Então, a gente tem um tubinho aqui, vai ter dois, na verdade. Aberto e fechado. Vai ter... Tem os abertos e tem o fechado. Um apito, acho que ele pode ser considerado... Apito e flautas, eles podem ser considerados como tubos abertos, tá? Então... Tá. Então, o cara vai lá, sobra o tubo. Então, a onda vai fazer isso aqui, né? E aí, como ela se comporta igual ondas nas cordas, o que acontece nas cordas? Ela reflete, né? Ela reflete a onda. Vocês lembram disso? Você oscila a corda, ela bate numa parede e ela vai voltar, né? Uma amplitude um pouco maior, às vezes. Certo? Vocês devem lembrar disso aí lá. Então, aqui ele vai fazer a mesma coisa. Os tubos, eles vão refletir. Quando eu jogo aqui, onda sonora, ele vai refletir também. Tá? Então, se vocês passarem para o segundo slide ali da parte de ondas sonoras em tubos, vocês vão ver que para os dois tipos de tubos a gente tem o primeiro harmônico, segundo harmônico, terceiro harmônico. Isso é o comportamento da onda no tubo, tá? Então, isso aqui, esses harmônicos, a gente vai usar a propriedade de frequência de ressonância harmônica. Essa propriedade, ela vai ser dada por... A gente tem frequência, vai ser igual a N, V, sobre 2L. Isso para um tubo aberto. E para um tubo fechado, a gente vai ter que a frequência vai ser dada por NV sobre 4L. Eu tenho uma anotaçãozinha minha aqui que pode facilitar um pouco.
Essa aqui é a frequência de ressonância harmônica, tá? Mas lembrando lá da parte de cordas lá da parte de cordas a gente vai tirar um negocinho interessante. Deixa eu ver aqui. Tá. Sabe que a velocidade ela vai ser dada por lambda f, onde lambda é o comprimento da onda, né? E f é a frequência. Então a gente sabe que lambda pode ser dado por v sobre f. Num tubo, o que acontece? Aqui no tubo aqui ele tem um L, né? Que é o tamanho do tubo. Se eu estou falando que a onda ela vai passar por ali e ela vai se refletir, porque é uma propriedade das ondas do tubo, como eu já havia falado antes, que ela vai refletir, o que acontece? O meu comprimento de onda vai ser 2 vezes o L, né? Vocês entenderam o que eu falei agora? Tipo, ele vai passar aqui e ele vai refletir, né? Então, eu tenho uma onda passando aqui no tubo e ela, como propriedade, ela vai refletir. Então, o meu comprimento de onda vai ser 2 vezes essa distância que ele percorreu aqui, que a onda percorreu, que é 2 vezes o L no caso. Tá? Então, meu lambda vai ser 2L. Alguém não entendeu isso aqui? Então, se eu sei que lambda é isso aqui, eu posso dizer que a minha frequência vai ser dada por V sobre 2L. Né? Então, é válido eu dizer isso aqui, ó. Vocês estão achando aqui, ó. 2L. Então, eu posso dizer que isso aqui também é igual a NF, onde essa aqui vai ser a frequência de ressonância. E essa aqui vai ser a frequência da onda. Tá? E esse N aqui é o número de harmônicos. Então, nos exercícios, eles vão te dar o número de harmônicos, né? Vocês podem ver ali na tabelinha ali que eu mostrei para vocês ali, existem vários tipos de harmônicos, né? Só tem que lembrar que quando é um tubo fechado, para emitir o som numa frequência harmônica, ele obrigatoriamente, o N tem que ser um valor ímpar. O N tem que ser um valor ímpar, senão você não vai conseguir ouvir o som. Tá? Vamos fazer um exercício aqui para ficar um pouco mais... Tentar esclarecer um pouco para vocês. Essa parte que é um pouco difícil para compreender, tá? Não sei se vocês tiverem isso aqui no ensino médio. Tiveram isso aqui no ensino médio? Eu não tive. Problema 6. Dá uma olhadinha lá no problema 6. Tá na apostila. Vê aqui. 2 tubos sonoros de um órgão têm o mesmo comprimento. Um deles é aberto e o outro é fechado. O tubo fechado ele emite um som fundamental de 500 Hz. A temperatura de 20 graus Celsius, a pressão atmosférica. Dentre as frequências abaixo, indique a qual desse tubo não é capaz de emitir. Ele está falando que é a temperatura de 20 graus Celsius, então beleza. Olha só, o que eu tenho de informação aqui? Ele está falando que a velocidade vai ser a velocidade do som a 20 graus Celsius no ar. Né? Isso dá 343 metros por segundo. Né? A gente já tinha visto na tabela lá. Esse é o valor praticamente padrão. Né? Ele está falando que a frequência fundamental é 500 Hz. Deixa eu só ver aqui, acho que eu fiz esse aqui. Não, fiz. Puta que mancado. Vamos fazer aqui na hora aqui então. Deixa eu pegar as colinhas aqui. Tá. Então, eu tenho aqui a minha frequência de ressonância, ela vai ser dada por NV. Ó, é um tubo fechado. É um tubo fechado que ele está falando. NV4L. Isso aqui eu posso dar, como eu havia mostrado antes para vocês ali,
da frequência aqui, certo? O que me interessa daqui? Caramba. Ó, no exercício, ele tá te dando as frequências que você vai testar para ver se o tubo vai emitir ou não vai emitir, né? As frequências que o tubo vai emitir ou não vai emitir. Ó, lembrando que para um tubo fechado, o N aqui tem que ser ímpar, né? Então, o que vai acontecer? Eu tenho a frequência fundamental e eu tenho as frequências de teste. Então, o meu N, né? Para eu saber se ele vai emitir ou não, eu preciso saber do N, né? O número de harmônicos que ele vai fazer. Se o número de harmônicos for ímpar, então ele vai emitir o som. Então ele vai emitir essa frequência, desculpa. Então, meu N vai ser dado por F0. Onde o meu F0 vai ser ali isso aqui é o F0, na verdade, tá? Desculpa. Aí você vai fazer com todos ali. 1500 dividido por 500. Igual a 3. É ímpar. Então ele vai emitir. Vou fazer direto aqui já, tá? Tá com tempo curto aqui. Ó, você vai testar para B também, 4.500, 1.000, 1.500, 3.500. Esse aqui vai dar errado. Né? Porque o N 1.000 dividido por 500 vai ser igual a 2. 2 é par. Então ele não vai emitir. Porque a condição é que para um tubo fechado, o número de harmônicos tem que ser ímpar para ele emitir essa frequência. Tá? Cara, vocês entenderam isso aqui? Vocês entenderam? Não entenderam? Esse aqui é complicado, né? Esse aqui é complicado. Tá, que parte que vocês não entenderam aqui? Não me fala nada, por favor. É brincadeira, pessoal. Fala aí, o que vocês não entenderam aqui? Eu posso fazer de novo aqui, do zero aqui. Caramba. Não, expliquem pra mim aí, onde que foi que deu ruim? Se foi do início, não tem problema, tá? Qualquer coisa, eu trabalho mais nessa parte aqui, do efeito Doppler, eu deixo para a próxima aula daí. Ah, tá. Sério? Putz, caramba, que vacilo, é porque eu não tinha olhado. Pessoal, vocês entenderam isso aqui? Cara, isso aqui... eu sei que é um pouco complicado, tá? Essa parte de harmônicos aí é meio complicadinho mesmo. Se vocês não entenderam... Ah, quando ele fala que ele vai emitir, ele está querendo saber a frequência de ressonância, tá? Obrigatoriamente, a ressonância. Tá, o tubo C4L, tá. Eu vou mostrar para vocês aqui. Ô, Alan, tá me ouvindo? Só me responde uma coisa. Tu lembra se em Física 2 eles demonstram isso? É demonstrado? É demonstrado matematicamente? Ou é só dado como... Pelo que eu me lembro, quando eu fiz com a Maria Simone, ela não fez demonstração. Porque a demonstração é difícil. Né? Provavelmente é porque a demonstração é difícil, pessoal. Aquilo ali vocês... Precisar tentar mostrar para eles depois qualquer coisa. A gente põe um material que vocês podem entender de onde vem, talvez. Mas eu acho que é mais complicadinho. Eu sei mais ou menos aqui, eu vou tentar explicar para vocês, tá? Mas, cara, tentem não se atrelar muito isso, tá bom? Isso aqui não é muito... Não é tão trivial, tá? Olha só, como é um tubo aberto, aqui, tá? Eu vou começar pelo tubo aberto. Tá? Ó, é dado pelos ventres, ok? Esse número ali, tá? Então, cara. Peraí, pessoal, tá? Tá.
Então consigo me ouvir? Fala alguma coisa aí só para saber se tá ouvindo. Estamos ouvindo sim, certinho. Beleza, tô ouvindo também. Sabe? Então, aqui, ó. Essa região aqui, essa região aberta, ela é definida como vale. Vale não, desculpa. Ventre. Ventre. É definido como ventre. Então, para um tubo fechado, para um harmônico, você precisa de uma onda completa. Tá? Então, uma onda completa vai ser dada por esses dois ventres aqui. Ó. Se você somar isso aqui com isso aqui, vai dar um harmônico. Aqui, ó. Ó, meio ventre, ventre inteiro. E os harmônicos. Os harmônicos. Aqui, mesma coisa. Vai dar 3. Aqui vocês estão vendo que ele está pegando metade só de um ventre, né? Metade, ó. Quando você joga um harmônico no tubo fechado, ele vai dar um ventre só. E aí, ele só vai refletir de novo no terceiro harmônico. E aí, como ele a conta só pela metade, você tem uma metade aqui, uma metade aqui, uma metade aqui. 3. Aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Então, aquele 4L, ele vai vir mais ou menos daqui, ó, tá? Eu não sei de onde que vem, porque eu acho que é uma demonstração não muito trivial, tá? Mas a questão de explicar dos harmônicos em si, eu acho que é isso aqui, tá? Então, é assim que funciona a questão dos harmônicos. Deu para dar uma sacadinha, pelo menos, da parte dos harmônicos, para você saber o que é. Tipo, como eu havia falado para vocês, essa parte de ondas, tá? Principalmente ondas eletromagnéticas, é um assunto difícil da física, tá? Não é um negócio tão trivial assim, não. Então, normalmente, eles dão a fórmula pronta e vocês só vão aplicar, entendeu? Só vão compreender o problema e tentar aplicar as fórmulas, tá? Aqui o negócio começa a ficar mais cabreiro, tá? Beleza, do exercício que eu havia feito antes ali, ficou alguma dúvida? Vocês querem que eu faça de novo para ver se entende melhor? Ou eu posso seguir para a última parte? Tá, eu vou seguir para a próxima parte, então, tá? Agora eu vou falar sobre o efeito Doppler. Beleza. Ah, pessoal, nomes para a chamada, por favor. Dá um autógrafo aí, por favor. Meu, 23 pessoas? Os caras me abandonaram mesmo. Os caras não gostaram de mim. Sério? Putz. Foda. Tá, vão dando autógrafo de vocês aí. Eu vou começar a explicar o efeito Doppler, tá? Então, nós temos eu aqui, cara absurdamente seco. Ah, sério? Que bacana. Parabéns para quem passou. Tem aqui um carinha, vou botar aqui no seco. Se tem uma coisa que eu mais odeio na minha vida,
é quando eu estou passando na rua, e vem aqueles caras com uma CG 150, CGzinha top, que os caras colocam fibra de vidro no escapamento. Vocês estão sabendo dessa da fibra de vidro? Ah, você deve saber já, né? Isso aí, né? Se você não sabe, eu explico depois se der um tempo. Fibra de vidro. Tem a ver com a parte de ondas. Então, com aquele barulho alto pra caramba, né, mano? E quando o cara passa bem perto de ti, mano, parece que estoura o ouvido, né? Fica um negócio absurdamente alto e estoura teu ouvido. Os carinha lá com a CGzinha lá com fibra de vidro no... É isso aí, mano, é isso aí. Isso aqui é 1000 vezes pior, cara. Né? Se sobrar um tempinho, eu explico pra vocês, é interessante. Então, o cara tá vindo lá de longe, tu já consegue ouvir lá, e tipo, quando o cara tá... Meu, tem vezes que você consegue ouvir lá, pô, de uns 2 quilômetros, sabe? Tu consegue ver que o cara tá vindo, entendeu? Que ele tá alto pra caramba, uma rodovia ali, tu consegue ouvir o cara lá na desgraça lá, né? Tu consegue ouvir. E o som fica grave, né? É um som grave, né? E aí quando vai chegando perto de ti, parece que vai aumentando, vai ficando mais agudo, né? E quando chega bem perto de você, quando o cara tá aqui, ó, do teu ladinho aqui, ó, parece que estoura os tímpanos, né? Então, isso é uma outra forma de mostrar o efeito Doppler. O que acontece? Quando o cara tá muito longe, a frequência da onda se comporta assim, ó. Eu vou fazer aqui um gráfico da frequência, tá? Aqui eu tenho a frequência em hertz, da distância, no qual aqui ele tá muito longe de mim, tá? Nesse primeiro ponto aqui ele tá muito longe de mim, e aqui ele tá se aproximando de mim, tá? Aqui é onde eu tô. Então o que acontece? Ela vai fazer isso aqui, ó. Ó, vai estar bem grave lá. Cara, quando chegar aqui em mim, aqui vai fazer um negócio... exagerei, putz. Porque o efeito Doppler, ele acontece o seguinte, a onda, ela acompanha a fonte, né? Então, tem um carinha da CGzinha aqui, né? Tem um carinha da CGzinha aqui, motoqueiro, usando capacete. Sempre bom usar capacete. É motoqueiro. Então, como as ondas, elas se propagam de formato esférico. Tá? As ondas sonoras, elas se propagam no formato esférico. Como esse cara tá andando muito rápido, ela vai fazer assim, ó. Ela vai fazer um negócio mais ou menos assim. Por quê? A frequência dele aqui precisa você tem que a frequência... Opa. Uma velocidade do som, ela é dada por comprimento de onda vezes a frequência. A velocidade relativa que vai existir entre a fonte e a velocidade do som, ela vai começar a diminuir para esse lado aqui. Então, essa velocidade aqui vai diminuir. Mas como isso aqui é um valor fixo, né? Que a gente está falando de energia, e energia sempre se conserva, né? A energia do som, ela não se perde, né? Ela não se perde nem energia, nem matéria. Para compensar, para isso aqui ser verdade, a frequência é fixa, né? Se eu diminuir a velocidade relativa, né? Esse cara aqui ele tem que começar a aumentar. Beleza? Como esse cara aqui aumenta o comprimento de onda, para compensar, a frequência vai começar a aumentar junto. Tá? Então, existe um físico lá, chamado Doppler. Não existe mais, tá morto ele, certo? Tá, parece. Ele descobriu que é o seguinte, ó. A frequência que você ouve quando você está perto do carinha da CG é muito mais alta de quando ele está longe. Né? E existe essa relação também para quando ele está se aproximando de você, quando ele está se afastando de você, quando você está parado, quando você está se movendo em direção a ele, ou se afastando dele. Então existe uma relação. Ele descobriu uma relação que fala assim, ó. A frequência percebida por você, ela vai ser igual a frequência emitida pela motinha, né? Pelo escapamento da motinha, alto pra caramba. Vai ser multiplicado pela velocidade do som,
mais ou menos a velocidade do observador dividido pela velocidade do som, mais ou menos a velocidade da fonte. Eu, Carlinhos Otaquinho, sou observador. E o cara maldito da CG é a fonte. Então, o que acontece? Esse sinal positivo e negativo, ele vai se dar em relação a como que a gente está se movendo no espaço, um em relação ao outro, né? Então, primeiramente, como observador, se eu estiver indo em direção a ele, independente de como ele está se movendo, tá? Estou olhando só para mim, só para mim. Se eu estiver indo em direção a ele, o sinal vai ser positivo. Se eu estiver me afastando dele, o sinal vai ser negativo. Então, primeiro você olha para o observador, o que o observador está fazendo? Está em direção a ele ou está se afastando? Ah, está em direção a ele, beleza, vai ser positivo aqui. Se não, é negativo. E se ele estiver parado? Isso aqui vai ser zero, né? Vai ser só a velocidade do som daí. E a fonte é o inverso, é o contrário. Se o carinha da C estiver indo em direção a mim, vai ser negativo. Se ele estiver se afastando, graças a Deus, vai ser positivo. É uma coisa boa. Entenderam isso aqui? Isso aqui é a frequência percebida, tá? Quando o cara tá bem perto de mim, você vai ouvir um barulho bem agudo, né? Uma frequência bem alta, né? Vai ficar fazendo a oscilação vai ser um negócio assim, mais ou menos. Vocês entenderam isso aqui? Se vocês entenderam isso aqui, já dá para partir para o exercício já. É o último exercício que a gente vai fazer hoje. Alguém tem alguma dúvida nisso aqui? Cara, efeito Doppler sempre cai, tá? Sempre cai. Efeito Doppler sempre cai, sempre cai. É de lei. Pô, os caras não tem uma dúvida, mas não é possível, mano. Não é possível. Ah, o cara tem ali, ó. Tipo, pai. Olha só. Frequência percebida, tá? Vai ser igual a frequência emitida pela moto. Vai ser um valor fixo lá. Vai ser multiplicado por essa expressão e essa expressão. Vamos fazer de novo aqui. Tá? Em preto aqui. Ó, velocidade do som mais ou menos a velocidade do observador, dividido pela velocidade do som mais ou menos a velocidade da fonte. Ó, velocidade da fonte é a CGzinha. Velocidade do observador é eu aqui, Carlinhos. Beleza? Olha só. Primeiro vamos olhar o observador. Tá? Se eu estiver indo em direção à fonte, vai ser positivo. Se eu estiver me afastando da fonte, vai ser negativo. Então, se eu estiver indo para longe da CGzinha, independente do que a CG está fazendo, olhando só o observador, só eu ali, ó. Ó, tô indo lá em direção ao cara lá para xingar ele, né? Não faço isso. Vai ser positivo. Se eu estiver me afastando, vai ser negativo. Beleza? Aí vai ser dividido, vamos falar aqui, velocidade do som de novo. Agora, vamos olhar o que a fonte está fazendo, o que está acontecendo com a fonte. A fonte está se aproximando de mim? Se ela estiver se aproximando de mim, o valor vai ser negativo. Se ela estiver se afastando, vai ser um valor positivo. Beleza? Vamos fazer o último exercício aqui. Será que eu fiz aqui? Isso. Esse que tá na mão. Vamos olhar o último lá. O exercício 7. Tá. Quando uma ambulância se aproxima ou se afasta de um observador,
este percebe uma variação na altura do som emitido pela sirene. O som percebido fica mais grave ou mais agudo. Esse fenômeno é denominado efeito Doppler, considerando o observador parado. Ó, ele está falando que o observador está parado. Letra A. O som percebido fica mais agudo à medida de que a ambulância se afasta. Isso é verdade ou mentira? Então, aqui. É falso. Será que é falso? O som percebido fica mais agudo à medida que a ambulância afasta. Isso é falso. O som percebido fica mais agudo à medida que a ambulância se aproxima. Verdadeiro, né? Isso aqui é o contrário desse, né? Então, isso aqui só pode ser verdadeiro. A frequência do som emitido aumenta à medida que a ambulância se aproxima. A frequência do som emitido, ela é fixa, né? Ela não vai mudar. O que vai mudar é a frequência percebida, né? Então, isso aqui é falso. O comprimento de onda do som percebido aumenta à medida que a ambulância se aproxima. O comprimento de onda do som percebido aumenta à medida que a ambulância se aproxima. E aí? Falso, né? Não, esse aqui é o comprimento de onda. A gente está falando do lambda lá. O comprimento de onda do som percebido é constante, quer a ambulância se aproxime ou se afaste do observador, mas a frequência do som emitido varia. A frequência do som emitido não varia. A frequência do som emitido ela é fixa, né? Se a CGzinha lá tá dando uns... Como dói o ouvido, vamos jogar uns 200 decibéis lá. Uma frequência bem alta, né? 50 mil hertz. Uns 50 mil. Não tem que perceber, né? 20 mil, bem alto. Uma frequência bem alta. Esse valor aqui não muda, né? Então, isso aqui é falso também. A única verdadeira é a B. Beleza? Uma questãozinha teórica aí. Questãozinha teórica básica. Normalmente, o efeito Doppler, ele se trata dessas questões teóricas aqui. E quando é uma questãozinha um pouco mais algébrica, aí a gente tem que pensar um pouquinho, né? Acho que dá tempo de fazer mais uma, né? Dá tempo. Vou fazer a 8. Essa aqui vai mexer com cosseno, hein? Acabou para vocês. Acabou, pessoal. Quando aparece ângulo, os caras já vê que vai dar desgraça, né? Vamos lá. Deixa eu ver se eu fiz isso aqui. Eu não fiz. Vamos fazer agora, então. Uma onda sonora considerada plana, ó, isso aí é uma informação importante, tá? Considerada plana, proveniente de uma sirene em repouso, propaga-se no ar parado, na direção horizontal, com a velocidade v igual a 330 metros por segundo e comprimento de onda igual a 16,5 centímetros. Na região em que a onda está se propagando, um atleta corre em uma pista horizontal com velocidade u igual a 6,6 metros por segundo, formando um ângulo de 60 graus com a direção de propagação da onda. O som que o atleta ouve tem frequência aproximada de... Pô, isso aí é encarnada, cara. Isso aí é um pouquinho difícil, né? O cara fazer assim na hora lá, né? Ó, o que a gente tem de informação importante aqui? É a plana. Né? Você consegue ver que a frente de onda está aqui, ó. Tá?
é como se você fizesse isso aqui, ó. Ó, eu tenho ó, a ambulância tá parada, né? A ambulância tá parada aqui. E ela tá emitindo as ondas, né? Ó, as ondas se propagam de forma esférica, né? Se você der um zoom aqui, um ultra zoom, tu vai ver que isso aqui vai começar a se aproximar de uma reta. É isso aí que ele tá dizendo, tá? Essa onda é plana. Tá falando que ela é quase uma reta. Por que que isso é importante? A gente vai assumir que isso aqui é uma reta, né? Beleza. E aqui tem um cara aqui. Ele tá correndo pra lá. Ó, ele tá correndo com a velocidade U pra lá. E essa velocidade U tá fazendo 60 graus com a horizontal. 60 graus. Olha só, aqui vocês têm que prestar atenção no que está acontecendo aqui, tá? A onda, ela se propaga de forma longitudinal. Então ela tá se propagando daqui para cá, ó. Ela tá daqui, ó, daqui para cá. Tá? Então ela tá se propagando só aqui, ó, só no eixo X. Então, o que que vai acontecer? Eu tenho ali também a informação de que o comprimento de onda é 16,5 centímetros. Quando se trata de problema de física, tá? Sempre transforma para metro. Sempre transforma para metro, metro por segundo, sistema internacional, tá? Já deve ter visto isso aí. Então, eu já vou tirar aqui. Meu comprimento de onda é 0,165. 165. Eu tenho que o meu V, velocidade do som, é 330 metros por segundo. Tá? O U é igual a 6,6 metros por segundo. Beleza? Agora vamos interpretar aqui o que está acontecendo. Ó, o que ele está pedindo primeiro? O som que o atleta ouve tem frequência aproximada de. Ele quer saber o som que o atleta vai ouvir. Tá? Então ele quer saber a frequência percebida. Ele quer saber esse cara aqui, ó. E esse cara aqui, já viu? Essa fórmula é dada, tá? É dada nos vestibulares. F igual a V mais ou menos V do observador dividido por V mais ou menos V da fonte. E aí? E agora, né? O que vai acontecer aqui em relação às velocidades? Porque ele está fazendo um ângulo de 60 graus aqui, né? Então eu tenho aqui, eu tenho uma componente Y e eu tenho uma componente X da velocidade, né? Eu tenho o X e o Y. Tudo certo aí? Certo? Vocês entenderam o que eu fiz aqui agora? Beleza. Olha só. Se a onda ela está se movendo só no eixo X, no eixo em relação ao eixo Y, está parado. Né? Vocês entenderam o que aconteceu aqui? É como se tipo, essa onda aqui começasse a se mover para cá, né? Tá fazendo aqui, ó. Ela tá se movendo para cá. E vou supor, tá? Que o cara tá correndo daqui para cá. Em relação à onda, ele tá parado. Vocês entenderam? Ele tá parado. No Y, no eixo Y. Então, só o que vai variar, o que vai influenciar é o eixo X. Porque o eixo X, sim, ó, como ela está se propagando no eixo X, e ele está se movimentando no eixo X, vai ter uma diferença ali. Então, vai ter uma diferença de velocidade ali. Então, a gente vai precisar usar o X. Mas vamos voltar aqui na fórmula aqui. Como que eu vou saber essa frequência aqui? E aí, alguma ideia, pessoal? Frequência. Eu preciso dessa frequência aqui, eu não tenho esse valor. Como é que eu posso trabalhar isso aí? Vamos lá, rapidão. Já é 7,2 já. Vou dar uma agilizada aí.
Tempo de 5 segundos. É complicado. Ó, das formas que a gente tem lá, a frequência é dada por velocidade sobre comprimento de onda. Certo? A velocidade aqui, ó, isso aqui é frequência emitida, né? Quem está emitindo a frequência é a sirene. É a sirene da ambulância aqui, né? A velocidade é a velocidade do som. E o comprimento de onda ele está te dando aqui, ó. Então isso aqui vai ser 330 dividido por 0,165. E aí? Cara, 165 vezes 2 vai dar 330, né? 165, né? Então isso aqui vai dar quanto? Para eu chegar a 165, isso aqui teria que ser multiplicado por 1000, né? Então, por lógica, 2000 Hz. Tá? Então, vamos começar a jogar os valores ali na nossa fórmula. Frequência percebida vai ser 2000 multiplicado por velocidade do som, 330. E agora? É mais ou menos. Aqui que o bicho pega, tá ligado? Aí, vocês sabem aqui dizer se é mais ou menos? É menos? Por que é menos? Tá afastando? Não, aqui não. Aqui a gente vai utilizar o conceito de velocidade relativa. Como a gente está trabalhando diretamente com a onda em si, a velocidade relativa da onda para o cara, ela vai dar um valor negativo. É como se ele estivesse se aproximando dela. A velocidade do som é muito mais rápida que o cara que está correndo. Ela é muito mais rápida que o cara que está correndo. Então, como ele está só por esse eixo aqui, vai dar a sensação de que ele está se aproximando dela. Então, isso aqui vai ser um positivo. Tá? E agora você precisa saber a velocidade do observador. O observador é o cara aqui, né? O cara que está correndo. Ele deu que é 6,6, né? 6,6. E ele está fazendo um ângulo de 60 graus, né? 60 graus. Então eu quero só essa componente aqui. Eu quero só essa componente aqui que vai ser o meu UX. Lembra lá do que eu falei para vocês, né? Com o ângulo, cosseno. Com o ângulo, cosseno. Cosseno de 60, tu faz a tabelinha lá, né? 1, 2, 3 para seno, né? Cosseno. 3, 2, 1. Dividido todo mundo por 2. E raiz no que tem 1, né? Cosseno de 60 é meio. Então, meu x vai ser 3,3. 3,3. Dividido novamente pela velocidade do som, mais ou menos velocidade da fonte. E aí? A fonte está parada, né? Então, mais ou menos tanto faz. Dividido por 330. E aí? Vai ficar 2.000 vezes 363, né? Dividido por 330. Três vírgula três. Opa! Caramba! Eita, foi mal. Que crime, rapaziada. Meu, caramba.
Perigoso, hein? Três por 3. Dividido por 330. Isso aqui vai dar um valor próximo de 0,1. 3,3. Peraí. Velocidade do observador, né? É isso aí. É isso aí. É isso aí. Porra, não faça duvidar de mim 2 vezes no dia, cara. Começa a entrar em choque. Ó. Se você fazer essa divisão aqui, você vai ver que vai dar 1,01. Pô, multiplicar 2.000 por 1,01, cara, é a mesma coisa que... Isso aqui é um ser 1%, né? 1% de 2.000 é 20. Então, 20 Hz. Em cima. A gente tem aqui. Tem aqui. Tá. Tá. E aí? Alguma dúvida? Esse aqui ficou um pouco complicadinho, né? Esse aqui o cara tem que interpretar bem, né? Olha só, tá acabando o nosso tempo de aula, tá? Na verdade, eu acho que já acabou, né, Alan? Tá. Tudo bem. Olha só, pessoal. Como já acabou o nosso tempo de aula aqui, se vocês ficaram com muita dúvida, vocês podem me perguntar, tá? Vocês podem me perguntar ali no grupo, ali eu tiro a dúvida com vocês, não tem problema. Se não quiserem, vocês podem ir na monitoria também, tá? Monitoria. Eu vou deixar 3 exercícios para vocês aqui agora. Vamos fazer um... Caramba, tá travando isso aqui. Meu Deus do céu. Que droga. Na verdade, como tem a parte de ondas eletromagnéticas aqui, a princípio para ter feito as 2 aulas, mas eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou fazer aqui agora, vou pegar 3 exercícios e vou mandar para vocês no grupo ali para vocês fazerem, tá? Na verdade, eu vou deixar pro Alan lá, né? Daí ele vai botar lá no Moodle para vocês, beleza? Então, é isso aí, tá? Essa aula aqui ela foi um pouco complicada mesmo, tá? Porque a parte de ondas ela é complicada assim. Ela é bem complexa na parte de entender. Tá? Ela tem muita teoria, tem muita minuciosidade, né? Tem vários detalhezinhos. Mas as fórmulas ali, vocês podem ver que as fórmulas não tem segredo nenhum, tá? Nunca se preocupem em relação a da onde que vem tal coisa, tá? Normalmente, da onde vem essas coisas aí é um negócio bem complexo, tá? Não é trivial. Se atentem mais a entender o fenômeno. Vocês viram que aqui, para entender os fenômenos físicos aqui, foi um pouquinho mais complicado, né? Foi tipo... Teve alguns detalhezinhos a mais aqui, né? Essas partes aqui de ondas mecânicas e ondas eletromagnéticas, elas têm bastante detalhezinhos, tem bastante conceito, tá? Vocês têm que entender os conceitos para conseguir resolver os exercícios, às vezes. Vocês têm que saber algumas coisas básicas, por exemplo, a questão a frequência que a gente consegue ouvir, né? Os humanos, de 20 a 20 mil. A intensidade que a gente aguenta sem começar a sentir muita dor, 120 decibéis. São coisas assim que deve saber, entendeu? Que deve saber. Eu acho que é isso aí, tá? Então, como eu disse, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem perguntar para mim. E, bem, obrigado pela tarde aí, tá? Vocês estão na reta final aí, tá? Eu aconselho vocês começar a, tipo, dar um gás, assim, entendeu? Porque, pô, dependendo de algumas... faltam uns 2 meses para começar os vestibulares, né? 2 meses, entendeu? Então, tipo, corram atrás, tá? Se esforcem bastante que vai chegar os resultados aí para vocês, beleza? E é isso aí.